Olá pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de matemática do PET Municipal. A matemática é uma ciência muito incrível, que possui linguagem própria, por isso é muito importante aprendermos as regras e símbolos que esta linguagem nos apresenta. Cada símbolo, cada vírgula tem sua interpretação, por isso é importante que sempre leiamos com muita atenção as atividades propostas, situações, problemas ou ideias. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreender e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, na matemática buscamos como chegamos à resposta. Por isso é muito importante que sempre registrem as operações que fizeram para responder o problema. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia, pessoal do quinto ano, sejam bem-vindos a mais um dia da nossa aula complementar de matemática. Como sempre, as atividades de hoje serão feitas no seu caderno, então comece com o nosso cabeçalho. Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas, Zecão, Ibiraci, Minas Gerais, 30 de setembro de 2021. Hoje é quinta-feira. Estudante, o nome de cada um de vocês. Turma, quinto ano, A2 do turno matutino. Meu professor, Anderson Bueno. Lembrando, pessoal, que é muito importante que aqueles que ainda não passaram lá na escola para assinar a autorização de retorno ou para informar que não tem desejo de retornar às aulas presenciais, é muito importante que siga até a escola e manifeste-se na secretaria, conversando com a nossa direção e com a secretaria da escola. Semana que vem nós daremos início à retomada gradual e com toda a segurança dos nossos estudos presenciais. Hoje nós vamos fazer uma atividade do nosso livro didático, o livro que nós estamos utilizando de matemática, Buriti mais matemática. Vocês vão fazer o capítulo 2. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 2 que fala sobre as 4 operações. Tema de hoje, adição e subtração. Começando na página 44 do seu livro didático, adição. E aí, vamos então ao trabalho? Antes da gente começar, pessoal, gostaria de indicar para vocês que façam um jogo presente na página 40. Página 40, 41, 42 e 43 tem um jogo chamado Mango. Observa que ele é muito bom para você brincar com as operações de adição e subtração, tá certo? Então, o professor gostaria de indicar para vocês. Façam com seus colegas, com seu irmão mais novo ou irmão mais velho. É um jogo que vai te ajudar a entender o processo de adição e de subtração. As regras do jogo, como se joga, você mesmo pode confeccionar em casa, estão presentes nas páginas. E tem algumas perguntinhas até a página 43 que vão lhe ajudar a entender melhor como funciona o processo do jogo, tá? O objetivo aqui, nós vamos reconhecer os termos da adição, que já trabalhamos no começo desse ano, resolver problemas de adição com números naturais, utilizando diversas estratégias, dentre elas uma que eu acho a mais importante, que é o quadro de valor de lugar, usando o algoritmo na resolução, interpretar dados estatísticos apresentados em tabelas. Vamos começar com tabelas simples. Lembrando que essa atividade do nosso livro didático, ela é uma revisão, tá certo? Então, muito bem, ó. Observa a tabela do exercício número 1. A tabela a seguir mostra a quantidade de veículos que passaram por uma rodovia nas 2 primeiras horas de um dia. Então, observa que nós temos uma tabela com 2 colunas com informação. A primeira coluna indica o período, dividido em primeira e segunda hora, e a segunda coluna indica a quantidade de veículos, quantidade na primeira hora e a quantidade na segunda hora, certo? Muito bem, olha só, na letra A. Ao todo, quantos veículos passaram por essa rodovia nas 2 primeiras horas desse dia? Bom,
Presta bastante atenção. Quando você vai dizer em um exercício ao todo, total ou a soma, você está trabalhando com aqueles que são os termos da adição. Para obter o total de veículos que passaram por essa rodovia nas 2 primeiras horas desse dia, precisamos calcular o resultado da adição de 13.416 com 15.962. Veja como a personagem Ana efetuou essa adição. Observa só. Adicionei unidade, dezena e assim por diante. Ou seja, a primeira coisa que a personagem fez foi colocar as quantidades dentro do quadro de valor de lugar. Então observa, ela usou no quadro de valor de lugar unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Lembra que desde o começo do ano o professor tem falado para vocês que essa é a forma mais facilitada da gente trabalhar com números grandes. Então olha só como ela fez. Observe que 4 centenas mais 9 centenas são 13 centenas. E que 13 centenas é igual a uma unidade de milhar mais 3 centenas. Ou seja, ela fez o vai 1, o famoso vai 1. Aqui o professor até deixou coisa aqui, ó. Olha o vai 1. Então, como que você vai fazer essa operação? Soma a primeira com a segunda parcela. Lembrando que os termos da adição são chamados de parcelas. E o resultado é chamado de soma ou total. Então, faça a operação. Some 6 unidades mais 8 unidades. Uma dezena mais 6 dezenas. 4 centenas mais 9 centenas, que a Ana já nos deu a informação aqui. Eu posso colocar 13 centenas aqui na casa da centena? Não, por isso que vai uma unidade de milhar do 13 sobe para a ordem que está na frente. E aí ele muda até de classe. Da centena, ele vai para a unidade de milhar. Depois você vai fazer a resposta. Presta atenção que todo problema nos pede uma resposta. Qual é a pergunta? Ao todo, quantos veículos passaram por essa rodovia nas 2 primeiras horas desse dia? A resposta: ao todo, o resultado que você encontrou, você vai colocar aqui nesse espaço aqui, nessa linha em branco aqui, você vai colocar o resultado que você encontrar aqui na soma ou total. Ao todo, essa quantidade de veículos passaram por essa rodovia nas 2 primeiras horas desse dia. É muito importante, e é uma coisa que o pessoal deixou de lado quando começou a fazer prova só de marcar X, você desenvolver uma resposta. Ou seja, colocar um texto de resposta para um problema, certo? Geralmente o pessoal encontra o valor, vai lá e marca o X. Gente, é muito interessante você ter um argumento, você desenvolver uma resposta para isso. E como você vai fazer isso? Treinando. Então, claro que no livro didático você só vai escrever o número. E no seu caderno, transcreva toda a resposta. Treine isso para você ficar bom nas respostas quando for praticar o exercício fora de atividades de marcar X. Letra B. Se na terceira hora desse dia o número de veículos dobrar em relação à primeira hora, quantos veículos terão passado pela rodovia nestas 3 horas? Observa que agora você vai precisar usar o seu caderno para desenvolver a resposta. Então, ó, o que significa o dobro? Então, a terceira hora, a quantidade de veículos será igual ao dobro da primeira hora. Resolva no seu caderno. Quero ver se você vai compreender como faz essa atividade da letra B. Atividade de número 2. Em uma calculadora, digite o número 1245. Depois, usando apenas a tecla mais e as teclas de números, obtenha o número 4587. Ó,
aqui está para você conversar com o professor, colegas e amigos como você pensou. Você vai conversar com a sua família. Como será que você vai conseguir, apertando apenas a tecla mais, chegar ao número 4.587? Pega a calculadora, pode usar a calculadora do seu celular, pode usar uma calculadora diferenciada, o celular da mamãe, do papai ou de quem estiver te ajudando, e faça tentativas. Lembra que o número inicial tem que ser 1.245. Quantas tentativas você fez apertando apenas a tecla mais para chegar até o número 4.587? Desenvolva a sua estratégia. Atividade de número 3. Faça um cálculo aproximado e marque um X a alternativa correta. João tinha R$ 1.900 e recebeu mais R$ 790. Com quantos reais ele ficou? Observa. Agora você vai ter que agrupar. Faça um cálculo aproximado aí. Como você acha? Quanto você acha que vai ficar? Calcula. Opera. Menos de 2.100? Entre 2.100 e 2.500? Ou mais de 2.600? Usa o cálculo mental. Elabora a sua estratégia e manda um áudio para o professor do como você fez essa estratégia. Atividade número 4 tem um enigma para vocês. Olha só. Descubra os algarismos que correspondem a cada símbolo e registre-os. O enigma é o seguinte, ó. Nesta adição, os símbolos iguais representam algarismos iguais. Olha só, temos 3 parcelas que não sabemos dizer quais são. Mas a adição dessas 3 parcelas, nós encontramos o valor de 2.751. Quanto vale cada símbolo para que cheguemos a esse resultado? Quanto vale o círculo? Quanto vale o quadrado? Quanto vale o triângulo nesse exercício? Pense em uma estratégia e tente elaborá-la. Responda e envie para o professor um áudio demonstrando como você chegou à resposta que você colocou aqui. Não vale copiar do YouTube, hein, gente? Muito bem, vamos para a próxima. Para a atividade número 5, observe os 2 cálculos e descubra qual está correto. O cálculo de Gilberto e o cálculo de Joana. Observa quanto que chegou cada um dos dois. E embaixo você responde: quem será que fez o cálculo correto? Observa que cada um deles fez uma estratégia diferente. E aí, na sua opinião, quem usou a estratégia mais adequada e por quê? Lembra que essa atividade você também tem que enviar um áudio para o professor explicando quem foi que usou a estratégia mais adequada. Perfeito? Presta bastante atenção em como é resolvida as atividades e como cada um dos 2 personagens desse tema resolveram. Muito bem, agora nós vamos começar com a atividade de subtração. Presta atenção na seguinte situação-problema. Adilson queria comprar um automóvel e o modelo de que gostou custava R$ 49.468. Depois de algumas pesquisas, Adilson comprou um automóvel em uma promoção por R$ 46.734. De quantos reais foi a economia de Adilson? Realmente ele economizou? Bom, vamos lá. Vamos calcular o valor que o Adilson economizou, subtraindo o valor total que ele tinha encontrado e o valor que ele comprou na promoção. Vamos ver então como fica a organização? Nesse caso, mais uma vez nós faremos a organização dentro do quadro de valor de lugar. Observa o que a nossa personagem está nos orientando. Ó, subtraímos unidade de unidades, dezenas de dezenas e assim por diante. Observa que mais uma vez o quadro de valor de lugar
vai nos orientar como organizar de forma mais adequada a operação. E os termos dentro da subtração, quais são? O primeiro termo, nesse caso, o valor que ele tinha visto maior, é o minuendo. O segundo termo é o valor menor, nesse caso, é o subtraindo. E o resultado é o resto ou diferença. Um comentário muito adequado que a personagem fala é que, olha só, não dá para tirar 7 centenas de 4 centenas. Nesse caso, nós trocamos uma unidade de milhar por 10 centenas. Lembra do empresta? Muito bem, eu tenho 4 centenas, eu não consigo tirar 7 centenas. Mas eu tenho 9 unidades de milhar que pode emprestar uma unidade de milhar para a centena. Lembrando que uma unidade de milhar é igual a 10 centenas. Dessa forma, ficamos com 14 centenas e 8 unidades de milhar. Não se esqueça, sempre que você emprestar, tem que tirar daquele que emprestou, hein? Para depois você conseguir continuar subtraindo. Realize a operação, encontre o valor e preencha aqui ao lado, aqui embaixo, o valor adequado. A economia de Adilson foi de... O resultado da subtração você coloca aqui. Na letra B, se a economia de Adilson tivesse sido de R$ 4.362, qual seria o valor de compra desse automóvel? Presta atenção que agora você vai fazer uma subtração com o proposto na letra B, tirando do preço que ele tinha encontrado do automóvel, tá certo? Então, olha só, é diferente do que nós fizemos anteriormente, perfeito? Atividade 2. Digite o número 12.500 em uma calculadora, pode ser a calculadora do seu celular, tá? Depois, usando apenas as teclas de números e a tecla negativo ou de menos, faça aparecer no visor 1678. Converse com seus familiares, conversem com os professores e depois manda para o professor um áudio de como você pensou, qual estratégia você fez para descobrir que número que você tinha que digitar para descobrir essa diferença aí, certo? Manda para o professor o áudio com a sua resposta, com a sua estratégia na atividade 2. Atividade de número 3. Faça um cálculo aproximado e marque um X na alternativa correta. Sabrina tinha uma quantia de dinheiro guardado no banco. Então, depositou R$ 2.108 e ficou com R$ 3.180. Quantos reais ela tinha inicialmente no banco? Observa direitinho. Essa é uma atividade de subtração. Faça a estimativa e depois responda aqui no nosso Faça o X e mande um áudio para o professor de como você elaborou essa estratégia, beleza? Atividade de número 4. Uma editora levou para uma feira 2.150 livros, dos quais 1.235 foram vendidos nas 2 primeiras horas. Letra A. Os livros vendidos nas 2 primeiras horas representam mais ou menos da metade da quantidade de total de livros que a editora levou para essa feira. Faça no seu caderno a operação e responda no seu livro e envie para o professor. Se todos os livros dessa editora foram vendidos, quantos livros foram vendidos após as 2 primeiras horas? Observa direitinho, faz a operação no seu caderno e manda o registro para o professor. Atividade de número 5. Observe o gráfico abaixo que mostra o número de internações em um hospital municipal no período de 2016 a 2018. Depois, responda as questões. Observe o gráfico, os anos referências e as quantidades presentes dentro deles. Você já aprendeu como faz leitura de gráfico, então eu não vou fazer a leitura do gráfico para observar se você consegue retirar as informações de maneira adequada, perfeito? Vamos lá. Letra A. Em qual período houve diminuição
do número de internações, observando o desenvolvimento do gráfico. Qual período houve diminuição? Qual é o período? Quero ver se vocês se lembram onde encontrar essas informações no gráfico. Letra B. De quantas internações foi essa diminuição? Letra C. Qual foi o número total de internações nesses 3 anos? Isso aí, pessoal. Matemática é a minha matéria favorita de todas as que a gente pode observar. Então não se esqueça, faça a leitura adequada, grave os áudios para o professor, faça a operação, não tente fazer nada de cabeça, registre no seu caderno, faça adequadamente, registre através da foto e envie para o professor. A gente se vê na próxima aula. Um abraço. Eu voltarei.